14 de outubro de 2015 foi uma noite de outono absolutamente comum na pequena e tranquila cidade americana de Martinsville, Indiana. Este lugar raramente aparecia nos noticiários e a vida de seus habitantes parecia calma e ordenada. Mas naquela noite tudo mudou. Por volta das 19h50, Elizabeth e James Harris, um casal do bairro Greenbrook, saíram brevemente de casa para visitar os vizinhos do outro lado da rua. O casal Harris não imaginava que sua ausência, que durou menos de uma hora, mudaria completamente suas vidas. Eles deixaram Emma Harris, de 8 anos, em casa assistindo televisão. O período em que estariam ausentes era curto, por isso os cônjuges estavam confiantes de que nada aconteceria. Quando retornaram para casa aproximadamente às 20h40, Elizabeth imediatamente notou que algo estava errado. A porta da frente, que normalmente ficava trancada, estava entreaberta. Dentro da casa reinava o silêncio, quebrado apenas pelos sons da televisão ligada. Não havia sinais de luta ou desordem. No entanto, Emma não estava em lugar algum. Os pais, preocupados primeiro, pensaram que ela poderia estar escondida ou adormecida em outro cômodo. Mas quando as buscas pela casa e pelo quintal não deram resultado, eles imediatamente ligaram para o serviço de emergência. Às 20h55, viaturas policiais já haviam chegado ao local. A partir desse momento, a cidade de Martinsville começou uma vida completamente diferente. As primeiras horas de busca foram tensas e confusas. Os policiais inspecionaram minuciosamente a casa e os arredores. No quarto de Emma Harris, foi encontrada uma janela que não estava fechada por dentro. Isso causou especial perplexidade porque sua mãe, Elizabeth, insistia que pessoalmente a fechava todas as noites. A janela aberta parecia suspeita, mas inicialmente não foram encontrados indícios de que alguém tivesse entrado por ela. Durante a entrevista com testemunhas, os vizinhos deram depoimentos contraditórios. Uma das moradoras locais, uma idosa chamada Martha Williams, mencionou que pouco antes do desaparecimento de Emma, seu cachorro, normalmente calmo, começou a latir inquieto, correndo ao longo da cerca e olhando na direção da casa da família Harris. Martha não deu importância no momento, mas depois isso pareceu um detalhe importante para a polícia. Outra descoberta importante na mesma noite foram grandes pegadas, claramente visíveis na lama do quintal dos Harris. Essas pegadas levavam diretamente à faixa de floresta que separava o bairro de Greenbrook do bairro vizinho, menos próspero, conhecido por jovens problemáticos. O tamanho e o padrão da sola do calçado indicavam que seu dono poderia ser um homem adulto ou um adolescente de porte grande. A polícia imediatamente começou a trabalhar com várias hipóteses, e uma delas se tornou a principal. As suspeitas rapidamente se concentraram em 2 jovens moradores da cidade, Tyler Walsh e Dylan Green, ambos com 18 anos. Os 2 adolescentes já tinham problemas com a lei, eram conhecidos da polícia por pequenos furtos, vandalismo e comportamento desordeiro. Os moradores locais haviam reclamado várias vezes do comportamento estranho dos jovens, seu isolamento e agressão inexplicável. Várias testemunhas também indicaram que os adolescentes demonstravam interesse em comunidades da internet ligadas à violência, filosofias estranhas e ocultismo. Essa informação era indireta, mas os policiais a levaram em consideração, enviando imediatamente patrulhas para buscar os adolescentes. Após algumas horas, os adolescentes foram detidos e levados à delegacia para interrogatório. Tyler Walsh estava nervoso e se confundia em seu próprio depoimento. Ele não conseguiu explicar claramente o que fazia na noite do desaparecimento de Emma. Seu parceiro Dylan manteve-se um pouco mais confiante, mas seu depoimento também levantou dúvidas. Os jovens admitiram que estiveram na área da floresta, mas negaram qualquer ligação com o incidente. Naquele momento, a polícia ainda não considerava a situação demasiado séria, supondo que Emma seria encontrada viva em breve, e toda a situação seria uma travessura adolescente banal. Apesar das suspeitas contra os jovens, a investigação ainda não possuía provas diretas de seu envolvimento. Os interrogatórios continuaram, mas nenhuma evidência convincente contra Tyler e Dylan foi descoberta na primeira noite. Na manhã de 15 de outubro, por volta das 9 horas, voluntários locais e equipes de resgate continuaram buscas em larga escala, ampliando a área de investigação. A aproximadamente 1,5 km da casa da família Harris, perto de um celeiro abandonado na borda da floresta,
Um dos voluntários notou um suspeito saco de lixo preto, escondido sob tábuas na entrada. Quando os policiais cuidadosamente o abriram, dentro encontraram um pequeno sapato infantil que foi imediatamente identificado como pertencente a Emma Harris. No sapato, eram claramente visíveis manchas frescas de sangue. Essa descoberta imediatamente levou a investigação para um plano completamente diferente. Tornou-se óbvio que uma simples travessura adolescente estava descartada. Agora, a polícia não tinha dúvidas. Um crime grave e cruel havia ocorrido. A questão era apenas quem o cometeu e onde Emma estava agora. Neste estágio da investigação, a cidade de Martinsville finalmente mergulhou em uma atmosfera de ansiedade e medo. Os moradores locais acompanhavam atentamente as notícias, temendo pela segurança de suas próprias famílias. Ninguém sabia ao certo quem estava por trás do incidente. Ninguém podia ter certeza de que seu bairro ainda era um lugar seguro. Assim terminou a primeira noite de buscas e começou uma longa jornada, cheia de incertezas, descobertas terríveis e revelações assustadoras que estavam por vir. Depois que o sapato de Emma Harris foi encontrado perto do celeiro abandonado na manhã de 15 de outubro, para os habitantes de Martinsville, tudo o que estava acontecendo finalmente perdeu as características habituais de um incidente urbano tranquilo. O celeiro, localizado na borda da floresta, estava abandonado e semidestruído há muitos anos. Apenas os adolescentes locais conheciam sua existência, usando-o às vezes como local de encontros secretos. Portanto, a descoberta inesperada justamente ali tornou-se para a polícia um sinal preocupante de que pessoas locais, familiarizadas com a cidade e seus arredores, poderiam estar envolvidas no incidente. Especialistas da polícia enviaram imediatamente o sapato encontrado para análise forense, e já algumas horas depois chegaram resultados desanimadores do laboratório. O sangue encontrado no calçado pertencia à desaparecida Emma. Isso mudava completamente o caráter da investigação. Agora a polícia não estava lidando com um desaparecimento, mas com um crime muito mais grave. No mesmo dia, surgiu outro importante testemunho. Um homem de meia idade que trabalhava como segurança no supermercado local e morava perto da faixa de floresta, informou à polícia que havia visto na noite anterior 2 adolescentes, correspondentes à descrição de Tyler Walsh e Dylan Green, que haviam sido detidos anteriormente. A testemunha afirmou que por volta das 9 da noite os adolescentes caminhavam da floresta em direção à parte central da cidade. Eles se moviam rapidamente e conversavam nervosamente entre si. Ele não deu muita importância a isso, decidindo que os jovens estavam apenas voltando para casa depois de alguma festa ou passeio. Mas depois das notícias sobre o incidente com Emma, ele decidiu relatar o que viu à polícia. Esta declaração fez com que a investigação voltasse novamente às figuras de Tyler e Dylan. A polícia aumentou a pressão sobre ambos os jovens, convocando-os para um novo interrogatório na presença de advogados e pais. Desta vez, os investigadores conduziram a conversa de maneira mais rigorosa, exigindo dos adolescentes explicações não apenas sobre seus movimentos na noite do desaparecimento de Emma, mas também sobre as circunstâncias em que o sapato foi parar no celeiro. Tyler e Dylan estavam extremamente tensos. Dylan primeiro afirmou que não sabia nada sobre o celeiro e nunca havia estado lá, mas sob pressão dos investigadores admitiu que ele e Tyler realmente passaram por ali, tarde da noite. No entanto, ele categoricamente negou que pudessem estar ligados a Emma Harris. Dylan insistiu que nunca a tinha visto pessoalmente, embora a cidade fosse pequena e praticamente todos se conhecessem. Tyler, por outro lado, parecia completamente confuso e se perdia nos detalhes. Ele mudou várias vezes seu depoimento, ora dizendo que estava em casa, ora que estava caminhando perto da loja. Quando os policiais lhe perguntaram diretamente sobre o celeiro e o sapato encontrado, Tyler de repente se calou e não disse mais nenhuma palavra, o que apenas fortaleceu as suspeitas dos investigadores. Durante as buscas nas casas dos adolescentes, seus computadores pessoais e telefones foram confiscados. Especialistas examinaram os dados, verificando seu histórico de navegação e mensagens. Logo ficou claro que os jovens frequentavam ativamente vários fóruns e grupos da internet onde discutiam temas bastante questionáveis relacionados a comportamento radical e subculturas proibidas.
Estes não eram apenas interesses adolescentes inofensivos, mas materiais que causavam sérias preocupações aos policiais. No entanto, apesar da crescente pressão, os adolescentes ainda não admitiam seu envolvimento no desaparecimento de Emma Harris. A investigação estava num impasse. Por um lado, as provas eram circunstanciais. Por outro, os suspeitos claramente escondiam algo, mas ainda não estava claro o que exatamente. Foi precisamente neste momento que os investigadores desenvolveram outra teoria. Foi levantada a hipótese de que Tyler e Dylan poderiam não estar agindo independentemente, mas sob a orientação de um adulto que poderia coordenar suas ações e dirigi-los. Os adolescentes estavam nervosos e inseguros demais para cometer tal crime sem ajuda ou instruções externas. A polícia começou a estudar mais atentamente o círculo social dos jovens. Foram interrogados professores da escola onde os adolescentes estudavam, vizinhos, parentes e até amigos mais velhos. Os investigadores tentavam encontrar alguém que pudesse exercer uma influência negativa sobre os jovens. Mas esta teoria também não estava rendendo resultados substanciais por enquanto. Paralelamente, a cidade foi inundada de rumores. Os moradores locais começaram a desconfiar uns dos outros, especialmente de pessoas cujo estilo de vida parecia incomum. Numa cidade pequena, isso levou a uma tensão considerável e a uma atmosfera de desconfiança mútua. As pessoas temiam que o criminoso pudesse se esconder entre eles, passando despercebido. Os residentes exigiam resultados imediatos da polícia e a tensão aumentava a cada hora. Em meio a essa crescente pressão, chegou uma nova mensagem urgente. Um dos voluntários da equipe de busca, examinando a área num raio de 1 quilômetro do mesmo celeiro, descobriu restos de uma fogueira na floresta. Lá também foram encontrados fragmentos queimados de roupas infantis que visualmente correspondiam ao que Emma desaparecida poderia estar usando. O local foi imediatamente isolado e peritos criminais da polícia foram enviados para uma nova inspeção. A descoberta noturna finalmente convenceu os investigadores da seriedade da situação. A polícia já não tinha dúvidas de que o crime ocorrido em Martinsville havia sido planejado, cruel e bem organizado. Mas aquele que o cometeu permanecia desconhecido, fazendo com que a cidade revivesse repetidamente o medo e a incerteza. A investigação entrava em uma nova fase, ainda mais séria. Ninguém poderia sequer imaginar quais outras descobertas terríveis aguardavam adiante. À noite, quando os peritos criminais da polícia chegaram ao local da fogueira descoberta na floresta, eles imediatamente perceberam que não se tratava apenas de um local casual para piquenique. Numa pequena área cuidadosamente limpa de folhas, estavam os restos de uma fogueira, claramente acesa recentemente. Ao lado estavam fragmentos queimados de roupas que foram imediatamente enviados ao laboratório para exame detalhado. Na manhã seguinte, chegaram os resultados da perícia, que confirmaram as piores suspeitas da investigação. Os pedaços de tecido encontrados foram identificados como parte das roupas que Emma Harris usava na noite de seu desaparecimento. Agora, toda a esperança de um desfecho feliz estava definitivamente perdida. Os policiais continuaram a examinar a área ao redor da fogueira e descobriram outra pista importante: pegadas. Os especialistas facilmente estabeleceram que essas marcas coincidiam completamente com aquelas que haviam sido encontradas anteriormente no quintal da família Harris durante a inspeção inicial. Isso provava que a mesma pessoa ou grupo de pessoas esteve tanto perto da casa de Emma quanto ali, no interior da floresta. Essas evidências levaram a polícia a agir com mais rigor. Na próxima etapa da investigação, os telefones pessoais e computadores de Tyler Walsh e Dylan Green foram novamente examinados minuciosamente. Desta vez, a atenção dos especialistas se concentrou em detalhes específicos, e logo descobriu-se que os adolescentes estavam imersos em um ambiente de internet bastante perturbador e perigoso. Seus dispositivos estavam repletos de mensagens e links para sites e vídeos que promoviam violência, práticas cruéis e rituais ocultistas. Alguns materiais que os adolescentes estudavam eram tão extremos que até mesmo investigadores experientes sentiram-se alarmados. Mas, apesar desses fatos preocupantes, não havia provas diretas de que Tyler e Dylan estivessem envolvidos especificamente neste incidente. A polícia podia apenas afirmar com certeza que eles estavam conectados ao celeiro e à fogueira.
No entanto, ainda não havia resposta para as perguntas sobre qual papel os adolescentes tiveram no desaparecimento de Emma Harris. No mesmo período, os investigadores receberam outra informação importante que os fez reconsiderar suas conclusões iniciais. Parentes da família Harris contaram à polícia sobre um conflito que ocorreu entre os pais de Emma e seu tio, irmão da mãe, Mark Jenkins. O conflito estava relacionado a questões financeiras e era sério o suficiente para despertar a suspeita da polícia. Os policiais imediatamente convocaram Mark para interrogatório, esperando obter dele explicações sobre o conflito e estabelecer seu paradeiro na noite do incidente. No entanto, o tio de Emma mostrou-se extremamente irritado durante o interrogatório e não conseguiu apresentar à polícia um álibi claro. Ele se confundia em suas declarações, falava evasivamente e emocionalmente, gritando várias vezes, o que despertou interesse adicional dos investigadores em sua pessoa. A investigação enviou vários policiais para interrogar conhecidos de Mark Jenkins e verificar seu paradeiro no momento do desaparecimento de Emma. Logo descobriu-se que Mark foi realmente visto num bar local na noite daquele dia, mas ninguém podia confirmar com precisão a que horas ele deixou o estabelecimento e para onde foi depois. Essa falta de álibi para o período crítico aumentou as suspeitas contra ele. Enquanto isso, a população da cidade manifestava cada vez mais seu descontentamento com as ações da polícia. Os residentes exigiam que os culpados fossem encontrados e punidos rapidamente. O medo e a desconfiança continuavam a crescer. Agora, os suspeitos não eram apenas os jovens das periferias da cidade, mas também um parente próximo da família Harris, que até então ninguém havia considerado seriamente como um criminoso potencial. As suspeitas sobre Mark Jenkins ganhavam força, apesar da falta de provas concretas de sua culpa. A polícia acreditava que justamente um adulto, possivelmente próximo à família, poderia ser o organizador do crime e tentava assim acertar contas ou se vingar dos parentes. Vizinhos e conhecidos lembravam que ultimamente o comportamento de Jenkins era estranho. Ele frequentemente chegava em casa tarde da noite. Podia desaparecer por vários dias sem responder às ligações dos parentes. Suas dificuldades financeiras e o recente conflito com a família Harris apenas agravavam as suspeitas. Mas, novamente, todas essas eram apenas evidências circunstanciais, não permitindo que a polícia o acusasse definitivamente de envolvimento no desaparecimento de Emma. No entanto, no momento em que a polícia estava quase certa de que a solução do crime se encontrava no círculo da própria família Harris, ocorreu um evento que os fez repensar a situação novamente. Tarde da noite do mesmo dia, oficiais de patrulha que inspecionavam a zona florestal a algumas centenas de metros da fogueira encontrada anteriormente, descobriram uma cova rasa, coberta com galhos secos e folhas. Quando se aproximaram e começaram a remover cuidadosamente a folhagem, os policiais logo perceberam que haviam encontrado um local de sepultamento. Em breve, os peritos criminais que chegaram ao local confirmaram que na terra realmente se encontravam restos humanos. A área foi imediatamente isolada e os especialistas começaram a trabalhar na extração e identificação dos restos. Ainda não estava claro se pertenciam a Emma Harris ou a outra pessoa, mas essa descoberta confirmava inequivocamente que a investigação entrava numa fase nova e muito mais trágica. Toda a cidade aguardava ansiosamente os resultados da perícia que poderiam finalmente revelar o mistério do ocorrido ou levar a conclusões ainda mais terríveis. Agora Martinsville nunca mais poderá retornar à sua vida anterior e tranquila. A manhã seguinte em Martinsville amanheceu em um silêncio pesado e opressivo. Após a descoberta dos restos encontrados à noite na floresta, toda a cidade ficou paralisada, aguardando o comunicado oficial da polícia. A área estava cercada por agentes da lei, e os peritos registravam cuidadosamente cada detalhe encontrado. Ninguém queria verbalizar o óbvio, mas no fundo cada um já sabia a quem poderiam pertencer aqueles restos. Depois de algumas horas, todas as dúvidas foram dissipadas. A perícia médico-legal confirmou oficialmente que os restos encontrados na floresta realmente pertenciam à desaparecida Emma Harris. Este anúncio tornou-se um ponto sem retorno. O desaparecimento de Emma transformou-se em um caso criminal com consequências extremamente graves. A cidade, acostumada ao silêncio e à tranquilidade, mergulhou em uma atmosfera de depressão e medo.
O local onde foram encontrados os restos de Emma foi investigado detalhadamente por especialistas forenses. Eles rapidamente estabeleceram que a natureza do crime foi cruel e premeditada. As marcas no solo, a disposição dos objetos, o método de sepultamento, tudo indicava que foi um ato planejado com antecedência que não poderia ter sido espontâneo. No local do crime foram encontradas numerosas evidências, incluindo objetos pessoais dos adolescentes Tyler Walsh e Dylan Green. Entre esses itens havia isqueiros, uma faca com impressões digitais de um dos suspeitos, além de pedaços de corda e outros materiais que claramente indicavam um ataque previamente preparado. A polícia coletou provas suficientes para que ambos os adolescentes finalmente passassem da categoria de suspeitos para a de acusados. Sob a pressão de provas e evidências irrefutáveis, Tyler e Dylan começaram gradualmente a fazer confissões. Inicialmente, ambos os adolescentes tentaram transferir a culpa um para o outro, contando versões contraditórias e confusas. No entanto, à medida que os investigadores lhes apresentavam fatos novos e mais contundentes, eles começaram a revelar um quadro mais plausível do ocorrido. Os adolescentes admitiram que naquela noite estavam perto da casa dos Harris e deliberadamente esperaram o momento em que Emma ficaria sozinha. Em suas confissões, eles mencionaram que por muito tempo estiveram sob forte influência de conteúdo extremo na internet. Vídeos violentos e fóruns radicais onde se discutiam temas de violência e várias práticas proibidas. Tyler admitiu que foi justamente o consumo desses materiais que gradualmente mudou suas visões de mundo e os impulsionou ao crime. Apesar das confissões dos adolescentes, a investigação não obteve um quadro claro de quem exatamente foi o iniciador e quão detalhadamente o plano havia sido elaborado. Tyler Walsh constantemente se confundia nos detalhes e parecia mais abatido, enquanto Dylan mantinha uma confiança fria e tendia a contar menos detalhes, claramente controlando suas palavras e ações. Apesar da existência de confissões e evidências, parte da equipe de investigação continuava a acreditar que os adolescentes não poderiam ter agido sozinhos. Seu comportamento parecia demasiado confuso e inexperiente para planejar e executar um crime tão sério sem ajuda externa. Surgiu novamente a teoria de que os adolescentes poderiam estar protegendo um adulto que os incitava à ação e os instruía nos detalhes. A polícia voltou novamente à figura do tio de Emma, Mark Jenkins. Os investigadores realizaram um novo interrogatório, tentando descobrir uma possível conexão entre ele e os adolescentes suspeitos. Mark novamente demonstrou agressividade e impaciência, afirmando que não tinha envolvimento com o ocorrido. No entanto, seu álibi permanecia pouco convincente, e a polícia continuava a mantê-lo sob vigilância constante, esperando encontrar quaisquer pistas que confirmassem sua participação ou o excluíssem completamente da lista de suspeitos. Enquanto isso, os investigadores reexaminaram os contatos sociais dos adolescentes. Eles queriam entender se Tyler e Dylan poderiam ter contato com alguém mais velho que pudesse ter influência sobre eles ou motivo para usar os jovens para seus próprios fins. No entanto, a verificação de mensagens, chamadas telefônicas e redes sociais não produziu resultados significativos. Os adolescentes claramente agiam em dupla, sem interferência externa. A investigação chegou a mais um impasse. Contudo, a situação mudou inesperadamente tarde da noite do mesmo dia. No final de mais um interrogatório que durou horas, Dylan Green subitamente pediu aos investigadores que parassem a gravação da conversa. Após uma pequena pausa, visivelmente hesitante, ele disse que estava pronto para indicar o local onde ele e Tyler haviam escondido evidências importantes que ainda não tinham sido encontradas. Segundo Dylan, eram precisamente essas evidências que poderiam explicar por que cometeram o crime e o que especificamente serviu como seu verdadeiro motivo. Esta declaração provocou uma reação imediata dos policiais. Apesar do cansaço e da hora tardia, eles decidiram ir imediatamente ao local indicado. Os investigadores compreendiam perfeitamente que se as palavras de Dylan se confirmassem, teriam a oportunidade de finalmente esclarecer os eventos daquela noite trágica e reconstruir completamente a cronologia do crime. Nenhum dos presentes na sala de interrogatório sequer imaginava quão horríveis seriam os detalhes que ainda estavam por descobrir. A história, que começou numa tranquila noite de outono, jamais deixaria a consciência dos habitantes de Martinsville.
tornando-se um símbolo de como rapidamente uma cidade pacata pode se transformar em um lugar para sempre marcado pelo selo da crueldade e do medo. Após a declaração de Dylan Green, os investigadores dirigiram-se imediatamente ao local indicado, uma cabana de caça semi-destruída, escondida na parte mais profunda da floresta. Foi para lá, segundo o adolescente, que ele e Tyler Walsh repetidamente foram nos últimos meses discutindo detalhes e planejando o crime. Os policiais vasculharam a cabana minuciosamente, examinando centímetro por centímetro seu interior. Quase imediatamente, descobriram sob o piso de madeira uma pequena caixa metálica. Dentro estavam anotações pessoais, cópias impressas de conversas da internet, bem como vários cadernos manuscritos pertencentes a ambos os adolescentes. Os especialistas começaram imediatamente a estudar esses materiais. Depois de apenas algumas horas, ficou absolutamente claro. O crime que abalou Martinsville não foi um acidente ou uma ideia espontânea. Foi uma ação detalhadamente pensada e cinicamente planejada, executada por 2 adolescentes sem qualquer influência externa. Nos cadernos de Tyler e Dylan, os investigadores descobriram uma descrição detalhada da preparação para o ataque, incluindo observações sobre a casa da família Harris, o horário de saída dos pais, a rotina diária de Emma e até descrições de como planejavam esconder as evidências após o crime. Todos os textos estavam impregnados de agressão e alienação, características de comunidades radicais da internet pelas quais os adolescentes eram literalmente obcecados. Após um estudo detalhado dos materiais, a polícia confirmou oficialmente que foi justamente o conteúdo radical da internet, contendo cenas de violência, rituais cruéis e práticas extremas, que inspirou os adolescentes a cometer este crime. A perícia confirmou que as mensagens e anotações foram feitas ao longo de vários meses. Os adolescentes discutiram repetidamente como escolheriam uma vítima. Emma Harris tornou-se para eles um objeto aleatório, conveniente devido às circunstâncias. Os próprios adolescentes nunca haviam se cruzado diretamente com a família Harris e não tinham motivos pessoais para atacar Emma. Todas as evidências encontradas, que antes pareciam dispersas e desconexas, finalmente se juntaram em um quadro único, convincente e assustador. As pegadas descobertas na casa dos Harris coincidiam com os calçados dos adolescentes encontrados em suas casas. Roupas, impressões digitais, mensagens e registros em telefones. Cada evidência se encaixava perfeitamente no quadro completo do crime, não deixando nenhuma chance para a justificativa. O processo judicial, iniciado alguns meses depois, ocorreu em uma atmosfera tensa. Em cada audiência estavam presentes dezenas de moradores e jornalistas, registrando cada palavra, cada emoção nos rostos dos participantes do processo. Tyler Walsh e Dylan Green tentaram convencer o tribunal e os jurados de que não planejaram previamente ferir Emma. Cada adolescente ativamente transferia a culpa para seu amigo, tentando minimizar seu próprio papel. Tyler, que parecia mais abatido, afirmava que o iniciador do crime foi justamente Dylan, descrevendo-o como uma personalidade dominante que o empurrava para a ação. Dylan, por outro lado, afirmava que Tyler inicialmente demonstrava agressão e que todos os passos decisivos partiram dele. No entanto, apesar de suas tentativas de escapar da responsabilidade e minimizar seu papel, as provas apresentadas ao tribunal eram tão irrefutáveis e óbvias que quaisquer justificativas pareciam absurdas e pouco convincentes. Os especialistas, testemunhando perante os jurados, descreveram em detalhes a natureza dos materiais encontrados, enfatizando como tal conteúdo gradualmente afeta a psique, privando os adolescentes da capacidade de avaliar as consequências de suas ações. Os depoimentos de psicólogos e criminalistas mostraram que os adolescentes estavam perfeitamente cientes de seus atos e compreendiam as consequências. Cada audiência intensificava o sentimento de tensão e horror entre os habitantes de Martinsville. As pessoas, que até o último momento esperavam que os culpados fossem estranhos ou forasteiros, perceberam com horror que os criminosos eram adolescentes locais, crescidos entre eles. No dia da sentença, um silêncio absoluto reinava no tribunal. O juiz leu a condenação, segundo a qual Tyler Walsh e Dylan Green
foram considerados culpados de todas as acusações e sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ela tinha apenas 7 anos, ele, 53. E nenhum dos habitantes poderia sequer imaginar que por trás da porta de uma casa tranquila se escondia um homem com planos tão terríveis. Ela desapareceu em plena luz do dia, literalmente a algumas centenas de metros de sua própria casa. Seu caminho da escola até a entrada geralmente não levava mais de 10 minutos, mas naquele dia de outubro, esse caminho acabou sendo o último para ela, pelo menos por um longo tempo. Mais tarde, a cidade descobriria que durante todo esse tempo ela estava bem perto, escondida dos olhos dos vizinhos, trancada em um espaço apertado, pertencente a um homem que era considerado um vizinho inofensivo. Era um dia comum de outubro, não diferente de dezenas de outros. Nastya, aluna do primeiro ano da escola local número 2, voltava para casa pelo caminho habitual. A última vez que foi vista foi perto da escola por volta da 1h30 da tarde. Depois disso, ela simplesmente desapareceu. Nenhum dos transeuntes conseguia lembrar de nada suspeito. Ninguém a viu entrar em um carro ou ir embora com alguém. As câmeras de vigilância instaladas na fachada da loja do outro lado da rua apenas confirmaram que Nastya passou e desapareceu atrás da esquina do prédio. O que aconteceu depois permaneceu desconhecido. À noite, os pais soaram o alarme. As buscas começaram imediatamente, primeiro com a ajuda de familiares e vizinhos. Depois juntaram-se voluntários, polícia e cães farejadores. Na manhã seguinte, toda a área já havia sido examinada várias vezes, mas os rastros de Nastya se perdiam a algumas dezenas de metros do pátio da escola. Sem sinais, sem objetos esquecidos, como se seu movimento tivesse cessado instantaneamente. Após 3 dias de buscas ininterruptas, ocorreu a primeira descoberta séria. Um dos grupos de voluntários, examinando cuidadosamente as bordas do bosque, deparou-se com uma construção estranha. Um pequeno buraco, cuidadosamente cavado, coberto meticulosamente com galhos secos e folhas caídas. O local era tão despercebido que voluntários já haviam passado por ele várias vezes, sem notar nada. Os policiais começaram a examinar a descoberta com calma profissional, mas internamente cada um sentia um pressentimento desagradável. No buraco, encontraram os pertences de Nastya, a mochila escolar com livros, um gorro e um cachecol cuidadosamente dobrados. A perícia posteriormente revelaria uma pequena mancha de sangue na parte interna do cachecol. Uma mancha tão minúscula que parecia surpreendente como foi notada. Essa descoberta foi suficiente para que o pânico tomasse conta da cidade. As pessoas cochichavam nas ruas, os pais buscavam seus filhos pessoalmente nas escolas, pararam de deixá-los sair sozinhos. A preocupação se espalhou para as aldeias vizinhas. Todos se faziam a mesma pergunta: quem poderia ter feito isso e por que aqui, em um lugar tão tranquilo? A polícia começou a verificar metodicamente todos que de alguma forma poderiam estar envolvidos. Um dos primeiros suspeitos foi Ivan Mikhev, um bibliotecário de 53 anos que vivia sozinho há muito tempo. Ivan era respeitado entre os locais como um homem quieto, educado, embora um pouco estranho. Ninguém nunca o viu demonstrar agressão ou mesmo levantar a voz. No entanto, os voluntários lembraram que Ivan frequentemente conversava com as crianças que vinham à biblioteca para pegar livros e oferecia-lhes doces. Vários pais admitiram que ficavam desconfiados de seu contato muito frequente com seus filhos, mas temiam dizer isso diretamente. Ele parecia tão inofensivo. Ao mesmo tempo, o padrasto de Nastya, Oleg Sergeev, entrou no campo de visão da investigação. O homem não tinha antecedentes criminais. Trabalhava na oficina mecânica local, mas na véspera do desaparecimento havia discutido fortemente com a mãe de Nastya. Os vizinhos afirmavam que não era o primeiro conflito deles. A família frequentemente resolvia suas diferenças de forma barulhenta e emocional. Nos primeiros dias de buscas, Oleg se comportava de forma estranha. Evitava contato com os voluntários, recusava-se a dar comentários aos jornalistas, ficava nervoso e se confundia em seus depoimentos quando os policiais tentavam descobrir onde ele estava naquele dia. Tal comportamento não poderia deixar de chamar a atenção. Enquanto isso,
Os moradores da cidade começaram a lembrar de outros detalhes que antes pareciam insignificantes. Várias pessoas afirmaram ter visto nas ruas um carro branco sem placas, movendo-se lentamente pela cidade nos últimos dias antes do desaparecimento de Nastya. Ninguém conseguiu descrever o motorista. Ninguém notou nada estranho no comportamento do carro. Mas agora, à luz dos últimos acontecimentos, até isso parecia importante. A onda de suspeitas crescia gradualmente. O bibliotecário Ivan era muito quieto e reservado, e após o desaparecimento de Nastya, começou a ser visto com menos frequência. Por outro lado, o padrasto, Oleg, ao contrário, parecia tentar parecer muito ativamente envolvido nas buscas, mas obviamente perdia o autocontrole quando a conversa dizia respeito aos detalhes de sua vida pessoal. Tanto a polícia quanto os moradores entendiam que um desses dois provavelmente escondia a verdade. No final da primeira semana de investigação, novas informações chegaram à polícia. Uma mensagem anônima recebida na linha de denúncias apontava para a casa de Ivan Mikiv. Supostamente, ele se comportava de maneira muito suspeita nos últimos dias e havia parado completamente de sair à rua. O tribunal imediatamente emitiu um mandado para inspecionar a casa do bibliotecário. O que os policiais encontraram na modesta residência do homem quieto parecia completamente impensável. Em uma das estantes de livros estavam cuidadosamente dispostos os pertences pessoais de Nastya, que não poderiam ter aparecido ali por acaso. Mas a descoberta mais perturbadora foi um diário pertencente a Ivan. Várias páginas eram dedicadas a anotações sobre uma pequena pessoa anônima. As anotações eram estranhas, perturbadoras e, como os especialistas mais tarde reconheceriam, claramente doentias. Falavam sobre o desejo de possuir alguém, controlar completamente e torná-lo parte de sua vida, substituir uma pessoa próxima ausente. Essa descoberta mudou completamente a imagem inicial do que estava acontecendo. Ivan Mikiv, um homem em quem dezenas de famílias confiavam, não era quem parecia ser todos esses anos. Naquela noite, a cidadezinha não dormiu. Os moradores, trancando suas portas, discutiam a notícia chocante. Um homem que todos conheciam quase a vida toda se mostrou capaz de algo tão terrível. Na consciência das pessoas, já estava firmemente enraizada a ideia de sua culpa. No entanto, a investigação estava apenas começando e, enquanto os investigadores formulavam cuidadosamente as primeiras versões, nenhum deles suspeitava quantos detalhes novos e inesperados seriam revelados em breve. Logo teriam que se perguntar novamente se tudo era realmente tão óbvio quanto parecia agora. Desde o momento em que a polícia entrou na casa de Ivan Mikiv, o bibliotecário tranquilo e morador local com reputação impecável, para a pequena cidade a vida normal acabou. Os moradores observavam pelas janelas enquanto os investigadores de luvas azuis carregavam pacotes cuidadosamente embalados com pertences, descobertas cujo conteúdo mais tarde se transformou em motivo de conversas preocupantes e rumores que abalaram as pessoas mais fortemente do que qualquer declaração oficial da polícia. Ivan não resistiu e observou calmamente as ações dos policiais. Não fez perguntas desnecessárias. Não ficou nervoso e não tentou convencer ninguém de sua inocência. Parecia que ele estava moralmente preparado para o fato de que pessoas uniformizadas bateriam à sua porta. Tal comportamento por si só parecia estranho e suspeito. Uma pessoa inocente tende a se indignar, provar a verdade, provar sua não participação. Ivan, no entanto, permaneceu em silêncio, o que intensificou as suspeitas dos policiais. A principal evidência que chocou a investigação foram as anotações no diário encontrado no escritório de Ivan. Era um caderno grosso com encadernação de couro, preenchido com uma caligrafia densa e cuidadosa. Cada página apresentava os pensamentos detalhados do homem sobre como ele sonhava com uma pessoa próxima que poderia controlar e tornar parte de sua vida pessoal. Essas anotações foram escritas com uma calma assustadora e um cálculo frio. Os especialistas rapidamente confirmaram sua autenticidade, determinando que a caligrafia correspondia completamente à de Ivan Mikiv. Durante o interrogatório, Ivan não negou a autoria do diário. Ele explicou que eram realmente suas anotações pessoais, mas afirmou categoricamente que não tinham relação com o desaparecimento de Nastya.
O homem explicou detalhadamente que começou a manter o diário muitos anos atrás, depois de sofrer a perda dolorosa de uma pessoa próxima. Os especialistas realizaram uma verificação minuciosa que confirmou as palavras do suspeito. A maioria das anotações foi feita vários anos atrás. Nenhuma página do diário continha o nome de Nastya ou quaisquer detalhes diretamente relacionados aos eventos recentes. Mesmo assim, essas confissões não convenceram os investigadores e Ivan continuou sendo o principal suspeito. Enquanto isso, uma nova onda de discussões surgiu na cidade. Os moradores se dividiram em dois grupos. Alguns lembravam de Ivan como um homem bondoso e prestativo, que sempre ajudava os vizinhos, cuidava de idosos solitários, trazia-lhes livros e medicamentos. Pais cujos filhos frequentemente iam à biblioteca lembravam que o bibliotecário não apenas ajudava a escolher livros, mas também oferecia chá e doces aos visitantes. Contava voluntariamente várias histórias e conversava muito. Do ponto de vista deles, Ivan não poderia fazer nada de mal. Outros, no entanto, começaram repentinamente a lembrar de momentos preocupantes aos quais ninguém prestava atenção antes. Por exemplo, alguns moradores contavam que Ivan parava com muita frequência perto do playground. Simplesmente ficava lá e observava, sem falar com ninguém. Outros lembraram que ele fazia perguntas estranhas às suas crianças sobre a família e condições domésticas, embora naquele momento essas perguntas parecessem bastante inofensivas. Agora, qualquer detalhe semelhante parecia extremamente suspeito. Os vizinhos ficaram surpresos ao saber que Ivan, nos últimos anos, praticamente parou de se comunicar com adultos, preferindo falar com os pequenos visitantes da biblioteca. Os colegas do bibliotecário confirmaram isso, afirmando que nos últimos anos o homem realmente se tornou mais reservado, preferindo cada vez mais a solidão. A investigação estudava cuidadosamente cada testemunho, registrando e verificando cada lembrança dos vizinhos para não perder um detalhe importante. No entanto, logo a perícia trouxe outra conclusão importante, novamente virando o curso da investigação. De acordo com as conclusões oficiais dos especialistas, os pertences pessoais de Nastya encontrados na casa do suspeito não poderiam estar lá desde o primeiro dia de seu desaparecimento. Os investigadores estabeleceram que os objetos foram cuidadosamente arrumados na prateleira e não tinham nenhum traço de contato com Ivan. Nenhuma impressão digital do suspeito foi encontrada neles. Isso levantou muitas questões. Quem e por que poderia ter plantado essas evidências na casa do bibliotecário? Por que Ivan não tentou se livrar dos objetos estranhos se sabia que isso o comprometia? Enquanto isso, o padrasto de Nastya, Oleg Sergeev, permanecia sob a atenção da polícia. Seu nervosismo e confusão em seus depoimentos continuavam a levantar sérias suspeitas. O homem se recusava categoricamente a falar com jornalistas. Praticamente não saía do apartamento e reagia agressivamente a qualquer pergunta dos vizinhos. Alguns moradores do prédio onde vivia a família de Nastya começaram a evitar encontrá-lo, temendo entrar em conflito com ele. A investigação agora seguia em duas direções simultaneamente. Por um lado, a polícia verificava as conexões e o álibi de Oleg Sergeev. Por outro, continuava tentando entender como e por que os pertences de Nastya apareceram na casa de Ivan Mikheev. O bibliotecário cooperava totalmente com a investigação, respondendo calma e metodicamente às perguntas, repetindo várias vezes que nunca se comunicou pessoalmente com Nastya fora da biblioteca e não tinha nada a ver com seu desaparecimento. Os moradores da cidade, observando o desenrolar dos eventos, gradualmente perdiam a confiança na evidência do que havia acontecido. O que parecia óbvio nos primeiros dias agora parecia cada vez menos convincente. A cidade gradualmente mergulhava em uma atmosfera pesada de medo e desconfiança. As pessoas pararam de confiar em seus vizinhos e conhecidos, temendo que o verdadeiro criminoso estivesse próximo e ainda andasse pelas ruas. A polícia continuava a verificar minuciosamente o círculo de ambos os suspeitos, interrogando dezenas de testemunhas e estudando centenas de horas de gravações de câmeras de vigilância. A investigação se arrastava, e os investigadores tinham cada vez menos respostas reais. Os depoimentos das testemunhas continuavam a se contradizer, e a clareza, que parecia óbvia nos primeiros dias após as descobertas na casa do bibliotecário, agora se tornava cada vez mais nebulosa e elusiva. Foi exatamente nesse momento que chegou a informação de que um dos moradores locais viu, tarde da noite,
na véspera da busca, alguém estranho se aproximar da casa de Ivan Mikheev e ficar por muito tempo perto de sua janela. A identidade dessa pessoa não pôde ser estabelecida imediatamente, mas ficou claro que a história estava se tornando cada vez mais complexa e o quadro do que aconteceu estava longe de explicações simples. A investigação continuava a se complicar, ganhando novos detalhes estranhos, forçando os policiais a revisar versões já trabalhadas. A polícia, após verificar e estudar o círculo de Ivan Mikheev e Oleg Sergeev, ampliou o círculo de suspeitos, na tentativa de encontrar detalhes perdidos e possíveis cúmplices. Nesse momento, um dos grupos de investigação, analisando depoimentos de testemunhas e gravações de câmeras de vigilância, voltou à informação sobre o misterioso carro branco, mencionado pelos moradores locais nos primeiros dias após o desaparecimento de Nastia. Apesar de inicialmente esse fato não ter recebido muita importância, agora qualquer detalhe poderia ser decisivo. As testemunhas contavam que viram um carro branco, provavelmente um modelo antigo Vaz, circulando pelas ruas tranquilas da cidadezinha nos dias anteriores ao desaparecimento de Nastia. O proprietário do carro não era conhecido por ninguém e ninguém lembrava das placas. O carro se movia lentamente pelas ruelas como se estivesse estudando o território. Em uma pequena cidade, tais carros sempre chamam a atenção, especialmente quando o motorista se comporta de maneira estranha e claramente não é um morador local. Os investigadores levaram vários dias para rastrear o trajeto do veículo através das câmeras de vigilância externa e finalmente identificar seu proprietário. Era Mikhail Kruglov, de 36 anos, anteriormente condenado por vandalismo e pequenos furtos. Mikhail morava no distrito vizinho e era bem conhecido pela polícia. Era um homem inquieto, com reputação de perturbador da ordem, porém até agora seu nome não havia surgido em assuntos tão sérios. No entanto, os investigadores trataram essa informação com especial atenção e cautela. A detenção de Mikhail ocorreu sem incidentes. Ele não resistiu e imediatamente declarou que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Nastia. Durante o interrogatório, Mikhail se comportou calmamente, insistindo com confiança em sua total inocência e fornecendo um álibi claro. Segundo ele, no dia do desaparecimento ele não estava na cidade, mas em outra localidade, a cerca de 100 quilômetros dali, com parentes. Mikhail sustentava suas palavras com gravações de câmeras de vigilância, nas quais de fato foi registrado um carro semelhante ao seu, no local e horário indicados. Os investigadores realizaram uma verificação e inicialmente consideraram esse álibi bastante convincente. No entanto, o investigador sênior, responsável pelo caso, ordenou a revisão de todas as gravações de câmeras novamente e com o máximo de detalhes. Um estudo atento dos vídeos revelou estranhezas, anteriormente despercebidas pelos policiais. Descobriu-se que o carro de Mikhail realmente saiu da cidade cedo pela manhã, mas as câmeras registraram seu retorno mais próximo do meio-dia, exatamente no intervalo de tempo quando Nastia desapareceu no caminho da escola para casa. Comparando os dados obtidos, os policiais descobriram que o carro de Mikhail primeiro saiu em direção à cidade vizinha, mas depois de algum tempo, inesperadamente virou para estradas secundárias, desaparecendo por várias horas do campo de visão das câmeras, e então retornou à cidade já depois do horário em que Nastia foi vista pela última vez. Esses detalhes destruíram completamente seu álibi inicial e forçaram os investigadores a convocar Mikhail novamente para interrogatório. No interrogatório repetido, Mikhail não se comportou com a mesma confiança. Estava visivelmente nervoso, confundia-se em seus depoimentos e não conseguia explicar de forma convincente o motivo de seu retorno à cidade no horário indicado. O homem constantemente se referia a problemas de memória e assuntos insignificantes que supostamente o fizeram mudar seus planos iniciais. Em seus depoimentos surgiram muitas contradições que os investigadores registraram e verificaram cuidadosamente. Mas ainda não havia evidências concretas ligando-o ao desaparecimento de Nastia. Simultaneamente, os investigadores realizaram uma inspeção minuciosa de seu carro e casa. No carro de Mikhail não foram encontrados rastros que indicassem seu possível envolvimento no ocorrido. A casa também estava livre de quaisquer objetos suspeitos ou provas. Ao mesmo tempo, a tensão aumentava entre os moradores locais da cidadezinha. As pessoas exigiam resultados imediatos da polícia e procuravam culpados por conta própria, discutindo nas redes sociais e nos pátios cada mínimo detalhe.
Surgiram rumores de que a polícia estaria escondendo o verdadeiro criminoso, protegendo alguém influente ou importante para a cidade. As suspeitas eram intensificadas pelo fato de que a investigação parou de comunicar abertamente o andamento do inquérito, temendo que o criminoso pudesse usar a informação para fugir ou destruir provas. Os investigadores estavam sob pressão e eram obrigados a verificar cada versão várias vezes. Mikhail Kruglov foi temporariamente liberado, com a imposição de não deixar a cidade e controle constante por parte dos policiais. Em meio a esses eventos, chegou uma inesperada ligação anônima para o número da central de polícia. A voz que ligou era masculina e soava abafada e cautelosa. O autor da ligação afirmou ter visto Nastya viva no dia seguinte ao horário oficialmente estabelecido de seu desaparecimento. Ele contou que tarde da noite a viu acompanhada de um adulto, cujo rosto não conseguiu distinguir. Nastya supostamente caminhava calmamente atrás dele, sem resistir nem tentar chamar atenção. Essa ligação colocou em dúvida todas as suposições e versões anteriores da investigação. Os policiais começaram a determinar urgentemente a identidade do autor da ligação, tentando entender o quanto se podia confiar em seu testemunho. O número estava registrado em um chip anônimo e não foi possível estabelecer imediatamente a identidade de quem ligou. O grupo operacional revisou novamente as gravações das câmeras de vigilância, tentando encontrar nelas imagens que confirmassem as palavras da testemunha anônima. A situação na cidade se tornava cada vez mais tensa. Nenhum dos moradores se sentia mais seguro. As pessoas não confiavam umas nas outras, duvidando de cada transeunte e tentando entender quem exatamente poderia ter cometido um crime tão horrível que quebrou o curso normal da vida da tranquila cidadezinha. Apesar de todos os esforços da polícia, ainda não havia respostas, e o caso se tornava cada vez mais confuso. Após a ligação anônima para a central de polícia, a polícia rapidamente formou um grupo operacional para verificar a nova informação. A cidade já estava tomada por forte preocupação. Até pequenos detalhes poderiam ser a chave para o enigma. Os oficiais começaram a determinar quem exatamente tinha ligado, já que a voz estava claramente alterada, o que complicava a identificação. Depois de um dia de trabalho meticuloso, os policiais finalmente rastrearam o número de onde veio a ligação e identificaram o proprietário do chip. Para surpresa dos investigadores, era uma aposentada, Valentina Petrovna Sergeyeva, de 70 anos, que morava em um prédio não muito longe da escola onde Nastya estudava. A idosa morava sozinha, raramente saía à rua e praticamente não conversava com os vizinhos. Os policiais se dirigiram à sua casa, tentando não atrair a atenção dos moradores locais. Inicialmente, Valentina Petrovna negou categoricamente seu envolvimento na ligação, parecendo assustada e confusa. Somente após muito tempo e depois de longas persuasões dos investigadores, a aposentada confessou que realmente fez a ligação para a polícia. Mas ela pediu para manter seu nome em segredo, pois temia que a pessoa que tinha visto soubesse dela e viesse à sua casa. Segundo a aposentada, na noite do dia seguinte ao horário oficial do desaparecimento de Nastya, ela observou de sua janela uma cena estranha. Já estava começando a escurecer e a visibilidade era ruim. No entanto, Valentina Petrovna lembrava claramente como do lado oposto da rua caminhava um adulto que ela nunca antes tinha visto naquela área. Ao lado dele se movia lentamente uma pequena figura que, segundo a descrição da mulher, lembrava Nastya. Valentina Petrovna estava certa de que a pequena figura era realmente uma menina, pois ela usava uma jaqueta clara, semelhante àquela que, em suas lembranças, Nastya costumava usar. A pergunta dos investigadores sobre por que ela não havia reportado suas observações antes, a aposentada respondeu de forma confusa e nervosa, referindo-se à má visão e ao medo de ser mal compreendida. Ela acrescentou que só decidiu ligar quando entendeu o quão séria a situação na cidade havia se tornado. A mulher parecia sincera, embora seu testemunho fosse bastante confuso e contraditório. No entanto, a polícia teve que tratar com cautela as palavras de Valentina Petrovna, considerando sua idade avançada e evidentes problemas de visão. Os investigadores tentaram várias vezes esclarecer a descrição da pessoa que ela viu, mas a mulher não conseguia lembrar de sua altura, roupas ou quaisquer detalhes de aparência. A única coisa que ela repetia constantemente era que nunca antes havia visto esse homem na área.
Os investigadores verificaram cuidadosamente o possível trajeto indicado pela testemunha e enviaram cães farejadores e policiais para lá. Era a periferia da cidade que se transformava em um denso bosque, um lugar tranquilo e raramente visitado. Os policiais investigaram o território lenta e metodicamente, esperando encontrar pelo menos alguns indícios que confirmassem as palavras da aposentada. Seus esforços não foram em vão. Em uma das trilhas discretas que levavam da cidade para a floresta, foram encontradas pegadas distintas de um adulto e pegadas menores, claramente pertencentes a alguém de baixa estatura. As pegadas seguiam para o interior do bosque. Depois se perdiam entre a folhagem seca e os galhos. A descoberta tornou-se motivo para uma expansão urgente da área de busca e para o envolvimento de forças adicionais de voluntários. As pegadas foram verificadas várias vezes e os especialistas afirmaram de forma inequívoca: o calçado do adulto era típico, mas bastante velho e muito gasto. Isso indicava indiretamente que o dono do calçado não pertencia à categoria de pessoas abastadas e poderia ser algum morador local de baixa renda. As pegadas pequenas estavam praticamente apagadas e indistintas, no entanto, segundo a conclusão preliminar, poderiam pertencer ao calçado de Nastya. Apesar da presença dessas pistas importantes, a polícia não se apressou em tirar conclusões definitivas, compreendendo o quão frágeis esses detalhes poderiam ser. No entanto, a descoberta se tornou uma virada importante no caso, fazendo novamente os habitantes da cidade acreditarem que Nastya ainda estava viva. A cidade continuava a viver em tensão, dominada por rumores e medo. Os pais temiam deixar seus filhos saírem sozinhos. A escola onde Nastya estudava reforçou a segurança e introduziu regras rigorosas de acesso. Os funcionários das forças locais de segurança também viviam no limite de suas capacidades, entendendo que qualquer atraso na investigação levaria à perda de pistas importantes ou até mesmo a uma nova tragédia. A polícia intensificou o trabalho de verificação de todos os possíveis suspeitos que se encaixavam na descrição da aposentada. Foi compilada uma lista de pessoas que viviam nas proximidades e tinham algum tipo de problema com a lei. Também foi realizada novamente uma conversa com o anteriormente suspeito Mikhail Kruglov, cujo álibi permanecia sob grande dúvida. Mikhail, no entanto, continuava a insistir que não tinha nada a ver com o ocorrido e não conhecia nem Nastya, nem qualquer membro de sua família. Ivan Mikiv, apesar de a polícia já ter sérias dúvidas sobre seu envolvimento, também permanecia sob vigilância e não tinha permissão para deixar a cidade. Seu comportamento, na opinião dos investigadores, parecia convincente e plausível, mas ainda era cedo para excluí-lo completamente da lista de suspeitos. Enquanto isso, a cidade estava em tensa expectativa por quaisquer notícias que pudessem lançar luz sobre este caso complexo e perturbador. Ninguém mais duvidava que a resposta para a pergunta principal estava escondida em algum lugar muito próximo, literalmente atrás da parede de uma das casas vizinhas, ou atrás da porta de um dos apartamentos. Mas os investigadores ainda não conseguiam se aproximar dela. Restava apenas verificar cuidadosa e metodicamente cada nova pista, continuando a esperar que a solução do enigma estivesse próxima. Os novos rastros descobertos pelos policiais levavam através do denso bosque diretamente para a periferia da cidade, um lugar que há muito tempo tinha má reputação entre os moradores locais. Era um lote abandonado, densamente coberto de arbustos, escondendo atrás de si um velho galpão semidestruído, cuja propriedade ninguém mais conseguia lembrar. A construção estava deteriorada, o telhado quase desabado, as janelas há muito quebradas. Este lugar era raramente visitado, exceto por adolescentes em busca de aventuras ou por pessoas sem teto procurando um abrigo temporário. Os policiais inspecionaram cuidadosamente o território do lote. Os membros do grupo de investigação examinaram cada canto, desmontando tábuas e virando pedaços de telhas, esperando encontrar algo que pudesse esclarecer o desaparecimento de Nastya. No entanto, à primeira vista, nada de significativo foi descoberto. Apenas lixo velho, vidro quebrado e vestígios de fogueiras há muito apagadas indicavam que alguém havia estado lá recentemente. No entanto, o investigador que liderava a inspeção insistiu em uma verificação mais detalhada do galpão. Após uma longa busca no canto mais distante e de difícil acesso, os policiais descobriram um achado estranho.
uma área de terra que claramente havia sido revirada recentemente. A terra estava fresca, visivelmente diferente do solo ao redor, e isso causava apreensão. Quando a terra foi cuidadosamente removida camada por camada, os policiais viram um pacote, firmemente envolvido com fita isolante. Dentro havia roupas que claramente pertenciam a alguém de pequena estatura. Mas após um exame cuidadoso, ficou claro que essas roupas não poderiam pertencer a Nastya. Nem o tamanho nem o estilo combinavam com o que a desaparecida usava. Os peritos imediatamente enviaram a descoberta para análise, tentando determinar se não estava relacionada a outros casos não resolvidos ocorridos anteriormente na região. Ao mesmo tempo, surgiam novas e extremamente preocupantes questões. A quem essas roupas poderiam pertencer e por que alguém decidiu escondê-las precisamente aqui? A polícia começou a verificar todos os casos conhecidos de desaparecimentos nos últimos anos, tentando encontrar pelo menos algumas coincidências. Diante dessa descoberta, os investigadores decidiram novamente convocar Ivan Mikheev para interrogatório. Apesar de o bibliotecário já ter negado repetidamente seu envolvimento, esta nova circunstância tornou-se base para perguntas adicionais. Durante a conversa com Ivan, os policiais notaram mudanças em seu comportamento. Se antes ele se mantinha confiante e calmo, agora o homem estava nervoso, confuso em suas próprias palavras, repetindo as mesmas frases como se previamente preparadas. Ao mesmo tempo, ele negava categoricamente ter visitado alguma vez o lote abandonado ou visto as roupas encontradas. No entanto, mais tarde, após conversas com vizinhos e colegas, os investigadores descobriram que Ivan não apenas conhecia a existência do galpão abandonado, mas também havia estado naqueles lugares várias vezes anteriormente. Os moradores locais contaram que viram o homem várias vezes caminhando tranquilamente na área do lote abandonado, supostamente coletando ervas ou cogumelos. Ivan explicou isso como passeios comuns e busca por plantas raras para sua coleção. Mas suas explicações soavam pouco convincentes. A investigação ficou alarmada pelo fato de o bibliotecário nunca ter mencionado tais passeios em seus primeiros depoimentos, como se tentasse ocultar essa informação. Enquanto isso, a análise das roupas do galpão deu um resultado inesperado. As roupas eram velhas. Estavam enterradas há pelo menos 1 ano, o que excluía uma conexão com o caso atual de Nastya. Mas essa descoberta gerou uma nova preocupação entre os policiais. Significava que alguém havia usado esse lugar não pela primeira vez. Os oficiais de polícia agora tinham que descobrir a quem pertenciam as roupas encontradas e que relação Ivan poderia ter com isso. A cidade mergulhava em um estado de ansiedade crônica. Os moradores começaram a evitar até mesmo lugares e ruas familiares. Após o surgimento de novas informações nas redes sociais, iniciou-se um verdadeiro pânico. Os moradores locais exigiam a prisão imediata do bibliotecário, insistindo que ele claramente escondia algo e representava uma ameaça para toda a cidade. Apesar disso, a polícia agia com cautela, compreendendo que a precipitação poderia levar a um erro e destruir as chances de resolver o caso com sucesso. Repetidamente, os membros do grupo de investigação estudavam o passado de Ivan Mikheev. Apesar de sua biografia ser praticamente impecável, agora até os mínimos detalhes ganhavam outro significado. A polícia realizou uma nova verificação de seus diários, tentando encontrar pelo menos alguma menção ao velho galpão ou às roupas encontradas, mas não descobriu nenhuma indicação direta disso. No entanto, o perfil psicológico elaborado por especialistas após a análise dos registros mostrou que o bibliotecário claramente tinha problemas com a percepção da realidade e uma aspiração ao poder total sobre outra pessoa. Isso alarmava fortemente os investigadores. O investigador principal deu instrução para intensificar a vigilância sobre Ivan, controlar discretamente seus movimentos e contatos. O próprio suspeito continuava a se comportar com extrema cautela, quase parou de sair de casa. Evitava comunicação com qualquer pessoa, limitando-se apenas a breves idas ao mercado para comprar alimentos. Os policiais estudavam cuidadosamente todas as conexões e contatos do suspeito. Eles verificavam atentamente todos com quem Ivan poderia ter se comunicado nos últimos anos, especialmente aqueles que poderiam estar envolvidos de alguma forma no que estava acontecendo. Apesar de todos os esforços, ainda não havia resultados significativos.
A cidade continuava a viver em um regime de medo constante e tensão. Ninguém mais podia se sentir seguro enquanto a pessoa que cometeu esse crime permanecia livre. Os moradores esperavam por quaisquer notícias que pudessem responder à questão principal: quem estava por trás do desaparecimento de Nastya e que outros segredos o velho lote abandonado na periferia da cidade escondia. Mas a polícia ainda mantinha silêncio, escondendo cuidadosamente os detalhes da investigação para não perder o momento em que o criminoso cometesse um erro. Depois que Ivan Mikiv se tornou a figura central da investigação, os investigadores decidiram estudar mais cuidadosamente seu passado. Agora, cada evento na vida do bibliotecário tranquilo era percebido de forma diferente. Durante a verificação de arquivos e bases de dados fechadas, os policiais inesperadamente descobriram informações que lançavam uma luz completamente nova e perturbadora sobre a personalidade do suspeito. Descobriu-se que 20 anos atrás, quando Ivan tinha pouco mais de 30 anos, um processo criminal foi aberto contra ele por uma acusação séria. Na época, uma família da casa vizinha apresentou uma queixa à polícia, acusando-o de comportamento inadmissível em relação ao seu filho menor de idade. O caso causou repercussão na pequena cidade, mas após alguns meses foi arquivado por falta de elementos do crime e provas. Ivan não sofreu nenhuma punição na época. No entanto, rumores sobre seu envolvimento permaneceram entre os moradores locais. Os investigadores entendiam que isso poderia ser um detalhe importante, anteriormente negligenciado. Durante o interrogatório, Ivan, que neste momento já estava visivelmente cansado das constantes convocações à polícia e da atenção minuciosa dos vizinhos, foi forçado a falar sobre esse caso antigo. Ele explicou calmamente, mas com evidente amargura, que toda a situação havia sido uma provocação por parte da família com a qual ele havia se desentendido seriamente na época. Segundo o homem, o conflito surgiu por motivos domésticos. As crianças dos vizinhos haviam danificado suas propriedades várias vezes, e seus pais não quiseram compensar os danos. Após Ivan ameaçar recorrer à justiça, eles prestaram queixa contra ele com uma acusação grave. O bibliotecário falava com confiança, mas era óbvio que as lembranças daquele período de sua vida eram extremamente desagradáveis para ele. Ivan enfatizou que desde então decidiu reduzir ao máximo o contato com as pessoas, especialmente com famílias com crianças pequenas, para que histórias semelhantes nunca mais se repetissem. No entanto, os investigadores não podiam se limitar apenas às palavras do suspeito e decidiram verificar sua versão por conta própria. Eles estabeleceram contato com um antigo menino, agora um homem adulto, que figurava naquele caso antigo. Ele já tinha mais de 30 anos e há muito tempo havia se mudado para outra cidade. Numa conversa telefônica, o homem imediatamente se lembrou da história de 20 anos atrás. Ele confirmou que na época não houve nada ilegal. Segundo a testemunha, seus pais realmente prestaram uma queixa falsa, tentando se proteger de um processo judicial relacionado a danos à propriedade. O filho não podia mudar nada na época, mas mais tarde, ao se tornar adulto, ele percebeu toda a injustiça do que aconteceu e até tentou entrar em contato com Ivan para se desculpar. Mas este recusou-se a se comunicar. Esses testemunhos confirmaram completamente a versão do bibliotecário, mas a investigação entendia que qualquer incidente do passado de uma pessoa desse tipo sempre deixa marcas, muda a percepção dos outros e afeta a personalidade do próprio suspeito. Apesar da ausência de fatos que indicassem a culpa real de Ivan no caso antigo, os policiais continuaram a observar atentamente o homem, entendendo que agora não podiam negligenciar nenhum detalhe. Enquanto isso, na cidade, a tensão apenas aumentava. As pessoas discutiam o caso antigo de 20 anos atrás, lembravam-se dos detalhes daquela história que eram passados uns aos outros de forma cada vez mais distorcida. A reputação de Ivan foi praticamente destruída. Agora os moradores não apenas o evitavam, mas abertamente exigiam ações enérgicas da polícia. Nesse mesmo momento, quando os investigadores já começavam a duvidar do envolvimento de Ivan no caso atual, foi recebida uma nova ligação anônima. Desta vez, a voz era diferente, confiante e calma. O autor da ligação pedia insistentemente à polícia que inspecionasse novamente com cuidado o velho galpão abandonado na periferia da cidade. Ele não explicou o motivo de seu pedido e rapidamente encerrou a conversa,
não dando a oportunidade de fazer perguntas adicionais. Os policiais foram obrigados a retornar imediatamente ao local, que já havia sido submetido a verificações minuciosas várias vezes. O galpão foi novamente cuidadosamente inspecionado e examinado com o uso de equipamento especial e cães policiais. No entanto, inicialmente a inspeção não deu novos resultados. Os mesmos lixos e objetos antigos, nenhuma nova pista ou detalhe suspeito. E ainda assim, o investigador insistiu em uma verificação adicional. Foi tomada a decisão de desmontar a estrutura deteriorada até as fundações, removendo cada tábua, examinando cuidadosamente o solo abaixo. O trabalho avançava lenta e dificilmente, mas os oficiais de polícia persistentemente continuavam as buscas, motivados pela intuição profissional e cautela. Logo, eles notaram algo estranho. Sob várias tábuas, o chão não era de terra, como nas outras partes do galpão, mas claramente de concreto e bastante novo. Isso parecia incomum, especialmente considerando que o galpão estava abandonado há muitos anos. Os policiais tomaram a decisão de abrir a seção de concreto do piso. Foi uma tarefa difícil, que exigiu ferramentas adicionais e tempo. Como resultado, sob a camada de concreto, um nicho profundo foi descoberto, vazio, mas claramente usado recentemente. Dentro havia um pouco de lixo e alguns restos de comida, visivelmente frescos, o que provava que alguém havia estado lá recentemente. Esta descoberta fez os investigadores finalmente acreditarem que estavam no caminho certo, embora Ivan continuasse a negar categoricamente qualquer conexão com o galpão e o nicho. Enquanto os investigadores e policiais estavam ocupados com a inspeção do galpão, os moradores da cidade novamente se ativaram nas redes sociais e discutiam o ocorrido com renovada intensidade. Agora, quaisquer dúvidas sobre o envolvimento de Ivan Mikiv tornaram-se praticamente impossíveis. A cidade definitivamente decidiu quem era culpado pelo que aconteceu, e os oficiais de polícia experimentavam enorme pressão do público e da mídia. No entanto, os investigadores permaneciam cautelosos, entendendo que conclusões apressadas poderiam levar a um erro fatal. Cada nova circunstância era cuidadosamente verificada, reverificada e analisada. O caso, que parecia simples e claro no início, tornava-se cada vez mais complexo e confuso, forçando os oficiais de polícia a trabalhar no limite de suas capacidades e competências, tentando não cometer erros e, finalmente, estabelecer o verdadeiro culpado. A segunda inspeção do galpão, para a qual os investigadores chegaram já com forças adicionais e aparelhos especiais, tornou-se a virada-chave na investigação prolongada. Os policiais agiram rápida e decididamente, abrindo metodicamente os restos da estrutura, removendo tábuas podres e vigas decompostas. Em torno do galpão reuniu-se uma multidão silenciosa de moradores locais, observando tensamente cada movimento dos policiais, esperando que desta vez as buscas finalmente trouxessem respostas. Aproximadamente 1 hora após o início da inspeção, quando os investigadores cuidadosamente abriram mais um painel de madeira, um dos policiais congelou e silenciosamente fez sinal aos outros. No silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som do vento e pelos gritos ocasionais dos curiosos na multidão, todos ouviram um som baixo, quase imperceptível vindo de baixo do chão. Os funcionários, armados com lanternas e ferramentas, removeram cuidadosamente as tábuas restantes, revelando um pequeno espaço, um nicho estreito e profundo, habilmente escondido de olhares indiscretos. Foi ali, encolhida no canto mais distante e cobrindo o rosto com as mãos para se proteger da luz forte, que os policiais encontraram Nastya. A pequena figura estava suja, magra e extremamente assustada, mas claramente viva e fisicamente ilesa. Todos que estavam presentes nessa descoberta experimentaram um sentimento de incrível alívio misturado com choque. Logo chegou uma equipe de ambulância que cuidadosamente levou Nastya ao hospital para exames e para fornecer o apoio psicológico necessário. A semana seguinte tornou-se um verdadeiro teste para a cidade. Nastya, apesar da ausência de danos físicos graves, havia sofrido um profundo choque emocional. Os especialistas por muito tempo não conseguiram estabelecer um contato completo com ela. Nos primeiros dias, Nastya não falava nada. Apenas olhava ansiosamente ao redor e se encolhia quando pessoas desconhecidas apareciam. Mas gradualmente,
Graças ao meticuloso trabalho dos psicólogos, foi possível começar cuidadosamente uma conversa e descobrir os primeiros detalhes do que aconteceu. Nastya falava com extrema cautela e de forma vaga, como se temesse causar dano àqueles que a ouviam. Ela persistentemente evitava nomear quem a mantinha cativa. Apenas ocasionalmente pronunciava palavras que causavam arrepios nos psicólogos e policiais. Ele pedia que eu o chamasse de pai. Essas palavras eram especialmente difíceis para ela. A voz de Nastya tornava-se quase inaudível e seu olhar, assustado e perdido. Os investigadores perceberam que haviam recebido a confirmação das terríveis suposições que tinham surgido anteriormente. Enquanto isso, no local da descoberta, os policiais continuavam trabalhando. Eles estudavam o galpão com renovada minúcia, registrando os mínimos detalhes que pudessem indicar a identidade do sequestrador. Os peritos cuidadosamente coletaram impressões digitais da maçaneta, das paredes e dos restos de louça encontrados dentro do espaço escondido. Também foram registradas pegadas distintas de adulto, que coincidiam com aquelas descobertas anteriormente no bosque. Os investigadores entendiam que agora tinham evidências físicas diretas capazes de estabelecer a identidade do suspeito. A perícia levou apenas alguns dias, e seus resultados foram inequívocos. As impressões digitais e de calçado pertenciam a Ivan Mikheyev, que durante toda a investigação havia negado persistentemente seu envolvimento. Após receber a conclusão oficial, Ivan Mikheyev foi detido imediatamente. Sua detenção foi extremamente tensa. O homem não demonstrou agressão, não resistiu, mas ao ver os policiais na porta de sua casa, empalideceu e pareceu perder as últimas forças. Durante o interrogatório, Ivan negou novamente o envolvimento, continuando a insistir que as impressões poderiam ter chegado ao galpão antes, durante caminhadas normais, mas seus argumentos agora soavam extremamente pouco convincentes, até mesmo para ele próprio. Os investigadores, tendo reconstruído o quadro completo do que aconteceu, gradualmente começaram a entender os motivos do suspeito. Ivan, tendo vivido muitos anos em solidão e perdido o contato com o mundo exterior, mergulhava cada vez mais em suas fantasias internas sobre a família que nunca conseguiu criar. Com o tempo, essas fantasias se tornaram uma ideia obsessiva que o levou a cometer um ato que destruiu sua própria vida e causou danos severos à pequena cidade. Os moradores, ao saberem da detenção do bibliotecário e das provas obtidas pela polícia, reagiram de maneiras diferentes. Muitos não podiam acreditar que uma pessoa que parecia um modelo de inteligência e bondade seria capaz de algo assim. Outros, pelo contrário, suspiraram aliviados, dizendo que há muito suspeitavam que Ivan estava envolvido em algo semelhante e que sua prisão era apenas uma questão de tempo. A investigação, enquanto isso, continuava. Os policiais verificaram novamente todos os fatos e testemunhos conhecidos. Eles novamente convocaram para conversar vizinhos, parentes e ex-colegas de Ivan, tentando confirmar definitivamente seu envolvimento no sequestro de Nastya e certificar-se de que ninguém mais o ajudou a cometer esse crime. Ivan continuava a recusar-se a fazer qualquer comentário. Seu advogado insistia na não participação de seu cliente, mas a investigação já não tinha dúvidas quanto à sua correção. No entanto, a cidade ainda não conseguia se recuperar do choque. As pessoas começaram a evitar-se, ainda sem entender como algo assim poderia acontecer em um lugar tão pequeno e tranquilo, onde todos se conheciam desde a infância. Os residentes discutiam o ocorrido com ansiedade e cautela, olhando inseguros na direção de vizinhos e conhecidos, como se verificando quem mais poderia esconder segredos tão terríveis. Apesar das provas encontradas, a tensão não diminuía. As pessoas temiam confiar novamente nos outros, receando que por trás de um rosto familiar pudesse esconder-se uma personalidade completamente diferente, desconhecida e assustadora. Os investigadores, por sua vez, continuavam trabalhando meticulosamente para concluir a investigação e confirmar definitivamente a culpa de Ivan Mikheyev, a quem a cidade já havia condenado completamente e reconhecido como culpado. Desde o momento da detenção de Ivan Mikheyev, a vida da cidade parecia ter pausado à espera do desfecho final. Os residentes seguiam com ansiedade e impaciência cada passo da investigação, esperando entender definitivamente o que aconteceu. Para os investigadores e promotores, chegou a etapa decisiva.
Era necessário reunir todos os detalhes obtidos durante várias semanas de trabalho meticuloso e finalmente encerrar este caso extremamente complexo. Apesar da negação categórica de sua culpa nas primeiras etapas dos interrogatórios, Ivan logo percebeu que resistir mais era inútil. Sob a pressão de provas e fatos irrefutáveis, ele finalmente fez uma confissão que chocou até mesmo os policiais experientes. O homem confessou que observava Nastya há muito tempo, considerando-a uma candidata ideal para seus estranhos e assustadores planos. Em sua mente formou-se a ideia obsessiva de criá-la como sua própria filha, substituindo assim o vazio e a solidão que o perseguiam por muitos anos. Ivan contou aos investigadores que planejou longamente o sequestro, estudou a rota diária de Nastya, escolheu o momento mais apropriado. Ele pensou cuidadosamente em como mascarar o desaparecimento e criar falsas pistas em torno de si. Foi por isso que os pertences de Nastya foram escondidos na floresta e depois plantados em sua casa. Ele esperava confundir a investigação e direcionar as suspeitas para outro lado, os diários, as ligações anônimas. Tudo isso eram elementos preparados de antemão que deveriam dificultar ao máximo a investigação e dar-lhe a oportunidade de ganhar tempo. No entanto, o plano de Ivan começou a desmoronar quase imediatamente após o sequestro. Ele não esperava uma reação tão ativa e em grande escala dos moradores e da polícia. Não supunha que a pequena cidade pudesse mobilizar forças e unir-se na tentativa de ajudar a família de Nastya. Ivan também não previu o estado emocional da própria Nastya. Em vez de se acostumar com ele e aceitá-lo em seu novo papel, ela estava desde o início em um estado de medo profundo, evitando qualquer contato, o que complicou significativamente para ele a realização de seu plano. Os policiais, reconstruindo o quadro completo dos eventos, chegaram à conclusão de que Ivan preparou-se meticulosa e friamente para cometer o crime durante vários meses. Ele seguia Nastya, observava seu comportamento, hábitos, rotas. Não se permitia quaisquer ações espontâneas. No momento do sequestro, ele escolheu um trecho tranquilo da estrada, onde não havia câmeras nem testemunhas. Agiu rápida e cuidadosamente, não deixando praticamente nenhum rastro no local do incidente. Tudo isso confirmava que Ivan estava plenamente consciente de suas ações e não cedia a quaisquer impulsos emocionais. Nastya, apesar do trauma vivido, recuperava-se gradualmente, cercada pelo cuidado dos entes queridos e psicólogos. Seu testemunho, apesar da ausência de informações detalhadas sobre a identidade do sequestrador, confirmava plenamente a confissão de Ivan. O pedido dele para que Nastya o chamasse de pai causou especial horror nos investigadores. A perícia psicológica confirmou que tais pedidos faziam parte de uma estratégia dolorosa, mas claramente consciente de Ivan, que buscava criar uma nova realidade na qual pudesse controlar completamente outra pessoa. No tribunal, Ivan Mikheyev, no entanto, tentou apresentar seu crime como um trágico engano e um desejo de cuidar de alguém de quem precisava. Ele falou sobre sua solidão, sobre a perda de pessoas próximas, tentando despertar pena e indulgência nos juízes e no público. O advogado de Ivan também insistia em seu estado psicológico instável, mas especialistas independentes, tendo estudado cuidadosamente sua personalidade, chegaram a uma conclusão inequívoca. Ivan estava completamente são e entendia claramente as consequências de cada uma de suas ações. O ambiente no tribunal era extremamente tenso. Os pais de Nastya estavam presentes em cada sessão, tentando não olhar na direção do acusado, mas ouvindo atentamente cada palavra dele. Os moradores da cidade, amontoados em frente ao edifício do tribunal, esperavam o anúncio da sentença com impaciência e nervosismo. Muitos deles ainda não conseguiam acreditar que um vizinho tão quieto e inteligente poderia ser o autor de um crime tão terrível. O promotor, concluindo seu discurso, enfatizou que as ações de Ivan Mikheyev não eram apenas um crime contra uma pessoa específica, mas também um ato contra toda a cidade, destruindo a confiança e a tranquilidade de centenas de pessoas. Ele exigiu a pena máxima, que permitiria à cidade ao menos parcialmente restaurar o senso de justiça. Quando o juiz começou a ler a sentença, um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Ivan ouvia cada palavra calmamente, olhando para baixo, como se já tivesse aceitado de antemão a inevitabilidade da punição. O tribunal o considerou culpado de todas as acusações apresentadas
impondo o máximo possível de pena de prisão. A sentença foi recebida na sala com uma aprovação abafada e contida. Após a conclusão do processo judicial, a cidade gradualmente começou a retornar à vida anterior, embora a compreensão do que aconteceu tenha mudado significativamente a atitude dos moradores uns com os outros. Ninguém mais percebia vizinhos e conhecidos exclusivamente por seu comportamento externo. Agora, os moradores da cidade tornaram-se muito mais atentos e cautelosos, olhando com suspeita até para as pessoas mais quietas e inofensivas, temendo a repetição de uma tragédia semelhante. Nastya, tendo retornado à família, lenta, mas seguramente começou a se recuperar. Graças ao apoio dos pais e profissionais, ela gradualmente começou a esquecer o horror vivido, embora os ecos do que aconteceu a perseguirão por muito tempo. E Ivan Mikheyev, que se tornou um símbolo do terror oculto, permaneceu para sempre na memória dos moradores da cidade como o homem que destruiu suas noções de segurança e confiança. A cidade nunca conseguiu se recuperar completamente do choque, percebendo que a verdadeira ameaça pode estar muito mais próxima do que parecia, e que a aparência externa de bondade e decência às vezes pode esconder os segredos mais terríveis e dolorosos.